Uma figura muito marcante na programação do SBT é a Sônia Lima. Foi por muitos anos jurada em programas do Silvio. Ela conversou conosco, aliás, apenas conosco. Vamos ouvir o depoimento dela. Quem era Silvio Santos para mim? Eu acho que o Silvio Santos para mim é o que é para todo mundo, né? É sinônimo de alegria, sinônimo de festa, de circo. Agora, para a Sônia, eu costumo dizer que o Silvio, ele era, muita gente fala isso, mas para mim realmente é como se ele fosse o meu segundo pai. O meu pai na televisão, mas ele me ajudou também fora da televisão. Eu acredito a figura do Silvio Santos muito à mulher que é a Sônia Lima hoje. Logo quando acabou o show de calouros, né? A gente ficou até de sábado e tudo, depois nós voltamos com Gente que Brilha, mas enfim, depois a minha vida mudou, eu fui para o Rio de Janeiro e me joguei de cabeça nas novelas e eu fiquei afastada, eu fiquei morando 18 anos no Rio de Janeiro, então assim, eu me afastei bastante aqui de São Paulo, e da minha convivência com as pessoas aqui de São Paulo. Mas eu sempre recebia convites para vir fazer o programa dele. O Wagner já estava doente quando ele me chamou para vir fazer uma participação naquele programa do Pontinhos. E foi muito especial aquele dia. Aquele dia ele mandou me chamar lá no camarim e aquele dia nós ficamos, acho que mais ou menos umas 4 horas ou 4 horas e meia conversando. As pessoas até estranharam, segurança, as pessoas queriam saber que tanto estava acontecendo e foi a nossa, quer dizer, foi a minha última conversa com o Silvio. E nessa conversa nós falamos de tudo. Nós falamos desde o início, sabe? E foi fantástico. Foi muito bom eu ter podido, apesar disso já ter algum tempo, né? Eu tive esse tempo com ele, eu tive esse privilégio. E aí não tem como, né, Sônia, falar de Sônia Lima e falar de Silvio Santos sem falar do Wagner, né? Wagner Montes, vocês se conheceram ali no programa do Silvio Santos. Conta pra gente como que foi isso, né? Eu costumo dizer, quando eu falo de SBT, de Silvio Santos, quando eu falo SBT, eu sempre estou falando do Silvio Santos. Eu não separo uma coisa da outra. A família é SBT. Eu conheci o Wagner lá dentro do SBT, então eu costumo dizer que eu sinto como se a minha família fosse um braço da família SBT. Eu e o Wagner, que amava o Silvio de paixão, que foi uma pessoa muito incrível na época do acidente do Wagner, de quando ele perdeu a perna. Ele esteve ali presente, foi ele quem deu a primeira prótese do Wagner, ele mandou vir da Alemanha. E eu me lembro que o Wagner sempre dizia que ele deu um conselho para o Wagner e o Wagner seguiu isso até o fim da vida dele. Nunca deixe ninguém te ver sem a sua perna. Sempre use a sua prótese em lugares, mesmo que não for público, só na tua intimidade, porque, na verdade, as pessoas não precisam saber, você entendeu? Não precisam ver. E o Wagner sempre fez isso. Ele pegou aquele conselho e mesmo já no final, né, quando o Wagner já estava bem mal, né, da patologia dele, que foram 10 anos de luta, né, de tratamento contra o câncer, ele já não andava mais, né, porque o câncer tinha pego a medula. E então ele estava na cadeira de roda, mas ele fazia questão de colocar a prótese, para ninguém saber que ele estava sem a prótese dele. Então isso foi um conselho do Silvio e ele seguiu isso à risca. E ele amava o Silvio como ninguém.
Então, quando eu digo que eu recebi essa notícia e eu não estava em condições de falar com ninguém de imediato, quando eu quero até pedir perdão para milhares de jornalistas, de programas, de amigos, de colegas que me ligaram, deixaram mensagem, mas assim, mexe com alguns gatilhos dentro de mim, né? Eu vim de algumas percas, pai, mãe, Wagner, tudo nessa sequência, Gugu, alguns amigos, e a gente, assim, tudo que estava acontecendo com a vida do Silvio, o afastamento dele, ele não ir gravar, você veja bem, era para eu ter me encontrado com ele em duas gravações que foram desmarcadas, porque o dia estava muito frio, ele não queria sair no frio para não correr o risco de se resfriar, e infelizmente foi o que acabou acontecendo, né? E então eu não tive a oportunidade, e uma única gravação que ele fez, que eu era para estar também, eu não pude estar, né, que eu fui para Dubai, então assim, eu perdi a oportunidade de estar com ele nessa última vez. Mas isso daqui, eu já era jurada, e a gente tinha um bate-papo bem gostoso antes de começar o show de calouros, onde a gente colocava a nossa semana em ordem, falava as coisas, tirava sarro um do outro, né? E ele tinha um dom, gente, ele tinha um dom de me provocar. Ele amava me provocar. Nossa, que prazer que ele tinha. Eu acho que é porque eu caía na pilha e eu respondia. E eu acho que, não sei, acho que não tinha muita gente que respondia a ele, ele gostava daquele jogo. E eu caía sempre na pilha, e eu estava sempre meio que em pé de guerra com ele, que a gente estava sempre discutindo, e até às vezes antes de começar o programa, sabe? Ele já começava, hoje você não está bem, esse teu cabelo, não sei o quê, essa tua roupa... Eu falei, então devo estar ótima, porque você de moda não entende nada, né? Esse teu terno marrom, que esse teu sapato azul marinho, essa calça curta, então era assim, sabe, gente? E ele já começava provocando ali atrás. E aí, num dia lá atrás, ele falou assim, eu não acredito que você é essa mulher toda, tão sensual assim, tão linda assim, que um homem fica só olhando para você e não percebe o que está acontecendo ao seu redor. Eu falei assim, eu nunca me intitulei um símbolo sexual, eu nunca me vi como um símbolo sexual. Foi um título que me deram, nem sei por quê, porque eu nunca forcei isso. Mas as pessoas passavam isso para as outras pessoas e falavam disso para ele, né? Que me achavam bonita, que não sei o quê. Aí ele falou assim, vamos fazer uma aposta? Eu falei, que aposta? Eu estou no Topa Tudo por Dinheiro, eu vou fazer um quadro. Eu quero ver, e eu não tinha a menor ideia do que era o quadro. Aí eu falei, não adiantava discordar, né? Que ele ia fazer de um jeito ou de outro. E ele era meu patrão, eu tinha que obedecer. Aí ele inventou esse quadro. Eu não sei se vocês observarem nessa foto, a cortina, o sofá, o abajur e o meu vestido, eles são feitos todos do mesmo tecido. E ele falou assim, eu duvido, eu vou colocar um rapaz que é seu fã para conversar com você, eu duvido que esse rapaz aqui conversando com você, ele não vai observar que a sua roupa, que o seu vestido foi feito do abajur, do papel de parede, do sofá. E, cara, ele começou a ficar muito irritado. Que eu estava conversando com o rapaz e o rapaz não percebia. E aí ele sentava, ele fazia careta, e ele queria desconcentrar o rapaz da minha conversa e o rapaz não tiria o olho. Eu sei que ele ficou muito bravo esse dia, ele perdeu a aposta, mas ele não pagou, porque eu não sei até agora o que eu apostei com ele. E vou ficar sem saber. Mas esse era o tipo de brincadeira que ele levava até as últimas consequências, né? Então, assim, é bom lembrar desses momentos. Eu tenho essa foto aqui, esse meu porta-retrato, tenho essa outra aqui também. Eu tinha muitas fotos, né? Mas eu comecei a tirar muita coisa. Que eu me mudei, eu voltei para São Paulo, quando o Wagner morreu. Mas, assim, eu deixo aqui com muito carinho essa foto, que é um momento muito especial para mim, essa outra foto. E elas sempre estão aqui, presentes aqui na minha casa, todo mundo que chega pode ver. Eu tinha algumas fotos do Wagner também com ele, que o Wagner era maluco, doido de paixão. O sonho do Wagner era terminar a carreira dele no SBT. Infelizmente, não foi possível. Agora, eu estou tendo privilégio. Eu voltei, estou lá no SBT, trabalhando com o Ratinho, e tendo o privilégio de trabalhar ainda com 2 colegas dessa época gloriosa,
Hoje nós somos chamados de ícones, né? A gente, na verdade, nós estávamos ali quando ele ganhou a concessão daquele canal, a gente não tinha a menor ideia de que a gente estava criando um canal com um elenco, com o casting do programa Silvio Santos, todo mundo tinha que fazer de tudo, tinha que correr, tinha que ser produtor, tinha que ser apresentador, tinha que ser ator, então eu aprendi a fazer televisão de uma maneira diferente do que muita gente. Depois eu fui estudar, é claro, porque eu sou atriz, eu gosto de atuar, mas a parte de show, né? Eu aprendi a fazer na raça. Trabalhei com os melhores humoristas e tive o melhor mestre que qualquer pessoa poderia ter. E o meu mestre, apesar de ter nos deixado, né? Para mim, ele é imortal. Na minha mente, no meu coração, ele vai viver sempre.